Olá, muito boa noite. Aqui estamos nós reunidos para uma jornada de oração de crise. Estamos em guerra. Vocês estão em guerra? É bom, então eu vou esperar por vocês. Vocês estão muito atrasados porque pensavam que eu hoje não vinha. Então eu vou esperar por vocês um bocadinho, em silêncio, porque estamos em guerra. Enfim, estamos em guerra. E esta é que é a notícia mais bonita que havia de existir e mais feia nos nossos corações. Então ninguém me diz boa noite? Ou eu não recebo aqui comentários por estarmos em guerra? Olha, parece que eu não recebo aqui comentários. Então, mas estão-me a ouvir? Está bem? Chame-me aqui para um desenho para ver se dá ou se não. Ainda não apareceu aqui nenhum comentário. Não sei onde anda esta gente. Nem um coraçãozinho, nem nada. Está mal. Nem está aqui sítios para eu fazer uma comunicação. Estamos em guerra. Então, vocês sabem que estamos em guerra? Todos? Vocês estão em guerra? Olha, coisa ninguém escreve uma palavra à bica. Ao menos de conforto. Olha, mas no outro telefone escreve. Olha, coisa ninguém escreve uma palavra à bica. Não estão a aparecer os comentários neste telefone. Só estão neste. Então, não sei como é de fazer isto hoje. Só se eu disse para não aparecer comentários nenhum, mas isso era impossível. Diz que os comentários aparecem aqui. Meninos, o que se passa? Então. Estamos em guerra. Vocês sabiam? Então vamos lá dizer por aqui. Porque no meu telefone aqui, a guerra é tão grande que não deixam aparecer os comentários. Aqui. Essa é boa. Estamos em guerra e não. E eu não consigo apanhar os comentários aqui. Vou ver se... Só para ver. Olá. Olá. Não aparece aqui nada. Nada. Aqui não aparece nada. Bem. Mas ao menos podem escrever que eu estou a ler no telefone e a fazer o coisa por outro. Vamos lá. Então, meninos, nós estamos em guerra. Uma guerra, não sei quando é que vai ter fim e nem sei se vai ser muito boa ou muito má. É verdade ou não é? Mas estamos em guerra. A todos, umas santas boas noites. E a Rosário Santos, boa noite. Olá, Fernando Baltazar, como está? Estamos em guerra.
Então estarmos em guerra é uma coisa negativa, muito má. É uma coisa horrorosa porque estamos em guerra. Prontos. E como estamos em guerra, nós estamos em guerra. E esta guerra, não é nada boa. Quer queiramos, quer não. Porque isto é apenas uma pessoa mal formada que quer, de alguma forma, criar maior instabilidade no mundo, coisa que nós já temos, não precisávamos de mais. Há dois fatores importantes a tirar desta guerra. Um dos fatores importantes é nós nunca devemos confiar em quem nos representa. E devemos estar sempre atentos e devemos sempre ter formas de que as pessoas que nos representam, quando não fazem bem o seu papel, tirarmos-las imediatamente do governo. É assim que o povo russo havia de reagir e não de outra forma. Porque isto mostra uma ignorância tão grande de muitos homens e de muitas mulheres, uma ganância, e mostra aqui um desafio de poder, como eu é que mando, eu é que consigo, eu é que quero, e é assim como eu quero, e não importa nada como os outros querem. Eu nunca concordei com a guerra que existe sempre entre Israel e Palestina, pelo roubar dos terrenos, e morre muita gente, vocês sabem. Às vezes não se fala muito, porque é quando eles estão mais calmos, outras vezes fala-se muito, que é quando eles estão menos calmos. Mas a verdade é que a guerra entre Israel e a Palestina não é uma guerra justa também, e não é uma guerra que devemos aceitar de ânimo leve. Evidentemente que eles estão já há muito tempo em guerra, há tempo a mais. Mas esta guerra da Rússia querer a Ucrânia, porque a Ucrânia já pertence ao Império Russo, então esta guerra é muito má. É muito má porquê? Porque está na Europa. Faz fronteira com a Alemanha, se não me engano, e faz fronteira com a Itália. É muito perto para nós. E faz fronteira com outros países europeus. Mas com estes dois faz fronteira que eu tive feito. Depois é assim. É uma guerra começando a 24 de fevereiro que pode se estender pelo ano inteiro. E isso vai, a nível económico, destroçar já as economias. Portugal vai sofrer muito se este conflito armado continuar por meses. Também não deixa de ser menos verdade que durante meses isto vai impedir a livre circulação por tudo quanto é lugar, principalmente onde se está a dar a guerra. Se por algum motivo os russos ultrapassarem a Ucrânia, então a guerra torna-se muito mais séria e aí vem uma terceira guerra mundial. Sem sombra de dúvidas, se eles avançarem mais do que a Ucrânia. Então, isto é preocupante para as pessoas, e as pessoas têm que começar a pensar seriamente nas coisas. Isto também nos mostra claramente que ninguém controla ninguém, o povo não controla nada, porque o povo, se controlasse, não haveria esta guerra. Por alguma razão a Ucrânia dividiu-se da Rússia, e por alguma razão agora o russo quer a Ucrânia de volta. Começou com a Crimeia e acaba assim a dominar completamente, portanto, muito razoavelmente no primeiro dia de guerra, a dominar os ucranianos, a Ucrânia.
O que é muito mau. Muitíssimo mau. Hoje ninguém diz nada a mim. É impossível. Então, como é muito mau, evidentemente que o mundo está em alvoroço, está preocupado por isto mesmo, por esta guerra. Uma guerra completamente louca, de gente louca, mesmo. E então, agora já podem escrever que eu coisa. Carla Ferreira foi a última, mas eu acho. Coisa. Portanto, vá, uma de vocês escreve agora que é para ver se já aparece. Então, agora queria perguntar a vocês, que idade é que tem o Putin? Algum de vocês sabe? Ou não sabem? Calhar não sabem. Não sei se ainda aparece cá alguma coisa. Não sabem a idade do Putin, vocês? Ou sabem e não querem dizer-me a mim? 70 anos. Já tem 70 anos. O Putin tem 70 anos, estava bem, era para estar na reforma agrária. Porque ele era lá todo comunista. Pronto. É mau. O que está-se a passar no mundo neste momento, o que rebenta hoje no mundo, é muito mau. É mau porque vai haver muitas pessoas mal formadas que se vão aproveitar do momento para manifestar a sua má formação e para causarem ainda mais conflitos. Para realmente, enfim, para realmente poderem, de alguma forma, não é? Para poderem, de alguma forma, manifestar a sua maldade a pontos de manifestar a sua maldade a pontos de enfim, estarmos em guerra, não é? Uma guerra sem jeiteira nenhuma, que vai fazer com que nós entramos em crise, ainda mais, de qual que já estávamos, e vai fazer com que, de alguma forma, nós, as pessoas todas, não é? Nós, as pessoas, tenhamos que, olha, fazer atenção. Eu ainda estou a pensar nas coisas, refletindo, mas refletir mesmo. Estou mesmo a refletir. Portanto, existem muitas consequências, existem muitas coisas que vão ser más, se isto continuar assim por meses. Mesmo que seja por semana, já é muito mau. Então, nós esperamos, não é? Todos nós esperamos que, de alguma forma, haja uma certa consideração. Então, o que nós temos que fazer é orarmos, porque não podemos ir para a guerra, também não temos capacidade para irmos para a guerra, não é? Então, temos que fazer é orarmos e é pensarmos, termos pensamentos positivos, cultivar os nossos pensamentos positivos, mandar para o espaço os nossos pensamentos positivos, principalmente mandarmos os nossos pensamentos para o Putin, para ver se ele se acalma, porque o homem de certeza deu-lhe alguma loucura, alguma coisa mental, para fazer isto numa altura destas em que estamos a passar ainda graves problemas a todos os níveis provocados pela pandemia, pela guerra biológica. Isto é uma guerra sobre uma guerra, embora esta guerra, a última, seja mais fácil de combater, vai dar prejuízos, evidentemente, e vai provocar mortes, sofrimentos, e as pessoas vão sentir-se em casa, sem lar,
sem país, ou vão ter que se sujeitar a viver sobre a alçada de um tirano, de um ditador, de um homem horrivelmente mal formado e que não quer saber de nada nem de ninguém, apenas quer saber dele próprio, porque ele é um dos homens mais ricos do mundo, porque desde dar o seu povo foi sempre desviando o dinheiro e ele tem muitíssimo dinheiro, é um dos homens, é o homem mais rico do mundo, não há mais rico do que ele. E é por isso que ele também não quer sair do poder e faz essas coisas todas para realmente, porque se ele sair do poder, ele é julgado na própria Rússia e é condenado à morte pelas barbaridades que ele tem feito ao longo destes anos. Poderemos dizer assim, mas ele não fez muitas barbaridades. Mas vou-vos falar o que se passa na Rússia. Por menos naqueles países, naquelas cidades menos valorosas e menos ricas e naquelas aldeias. As pessoas vivem pobre e miseravelmente. Claro, na Rússia mesmo, na capital da Rússia, não vivem assim, mostra-se assim uma certa riqueza, porque há sempre ricos e pobres, mas alguns vivem. Expressar a opinião lá não é uma coisa como expressar aqui. Mesmo dizendo mal uns dos outros lá, não é a mesma coisa, porque se pode ser levado para a prisão, pode ser morto, inclusive, infelizmente pode, há muita gente, quer desde que os imperadores, ou seja, a queda do império, dos imperadores que governaram a Rússia, desde que eles foram deitados, mortos, a partir do momento em que o comunismo foi para a Rússia, a partir desse momento, se as pessoas já viviam mal, sempre viveram muito mal. Nunca podemos esquecer que um dos homens mais poderosos do mundo, à época, não é? Que era um homem que conseguiu matar do seu povo 47 milhões de pessoas, enquanto na Segunda Grande Guerra Mundial, em todo o Império Russo, não? Enquanto na Segunda Grande Guerra Mundial morreram 45 milhões de pessoas, e ele, durante a sua estadia como presidente da Rússia, conseguiu matar 47 milhões de pessoas. É muita gente. Reparem bem a diferença. Isto já no tempo da Segunda Grande Guerra Mundial e no tempo em que ele era considerado um deus e que só mais tarde, depois da morte dele, é que se veio a saber as barbaridades daquele homem, que foram muitas. 47 milhões de pessoas que ele matou enquanto esteve no poder. Houve outro presidente que veio depois e houve outro outro que veio também, e depois houve outro que é este. Então, este aqui, evidentemente que não deixa que falam mal dele, permite às vezes uma ou outra manifestação só para nível internacional, mas a nível interno não. Uma pessoa completamente maldosa, uma pessoa que quer ter o poder todo agregado em si, uma pessoa que não deixa só se trabalharem para o partido ou para ele próprio e cumprirem religiosamente as suas ideias, é que ele os deixa em paz, mas quando desagrada, ele também manda matar. Ora, não é por acaso que os ucranianos não querem ser da parte russa, só aqueles mais antigos. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial também houve campos no lado nazi, no lado da Rússia, campos de concentração. Não eram tão graves como os campos de concentração da Polónia e da Alemanha, não é, dos nazis, mas eram também muito graves porque deixavam as pessoas morrer à fome, e bem há pouquíssimo tempo é que se descobriu onde muitas pessoas estavam enterradas e foram enterradas em valas e nunca ninguém sabia disso.
souberam há poucos anos. Então, o que acontece é que este homem também já fez muitas patifarias dessas. Já realmente matou muitas pessoas na Rússia. A nível internacional, isto é realmente uma coisa que faz despertar o pior que há no homem, e muitos são aqueles que apoiam a Rússia. Se formos falar dos chineses e de outras ideologias comunistas que há pelo mundo, muitas delas são a favor da Rússia. Portanto, estão espalhadas pelo mundo, também fazem mal ao seu próprio povo. Mas esta guerra não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido porque necessariamente a Rússia em si própria já tem muitos meios de sobrevivência, não necessitava da Ucrânia para absolutamente nada e podia deixar o povo ucraniano em paz. O problema, essa ideia não é só a Ucrânia. Essa ideia é vir pela Europa fora. Evidentemente, nós, como europeus, temos a NATO que nos protege, nós que fazemos parte todos da NATO. Quando um país da NATO é atacado, a NATO defende todos por um. Portanto, a NATO pode-se meter, neste caso aqui a NATO não se pode meter só se alguns dos países vizinhos, como a Alemanha, por exemplo, ou a Itália, começarem a ultrapassar as linhas vermelhas das fronteiras desses países, então é que aí as Nações Unidas podem se meter. E metendo-se as Nações Unidas, nós sabemos que a China também se vai meter, e aqui está lançada a Terceira Guerra Mundial. Aí não há hipótese nenhuma para ninguém. Se esses movimentos se derem, que é mais provável, não é? Se esses movimentos se derem, que é provável que se dê, lá está, 600 russos foram presos por protestarem contra a invasão. Esses são os números que nós sabemos, não é? Sabemos lá se foi mais ou se foi menos, mas pelo menos 600, diz o número. Então, o que acontece é realmente que as pessoas... É preocupante. É preocupante para nós, que não somos russos nem americanos, somos europeus. É preocupante para as economias mundiais, porque havendo guerra também os preços dos governos vão se aproveitar, e o nosso tom é todo de aproveitar-se, vão aproveitar-se e vão aumentar os preços do gás, da eletricidade, do petróleo, que é a gasolina e o gasóleo, e até de alguns bens essenciais que depois que vêm da Europa e começam a ser distribuídos de alguma forma para sustentar a guerra, porque uma guerra tem que ser sustentada. Isto poderá ser o fim de um ciclo há muito tempo esperado na Terra. Poderá. Não tenho a certeza, não vos vou dizer que tenho a certeza. Mas há um ciclo que nunca foi fechado. E este ato em si, por isso é que eu digo que o homem deve estar um pouco louco, poderá ser um ciclo que tem que ser fechado. As pessoas não mudaram de atitude, há 70 anos que deixou de haver guerra e estamos em paz, mas tem havido pequenas guerras espalhadas por toda a Terra. Guerras essas que mostram o egoísmo, a ganância, a busca do poder, a manipulação, o inferno nas pessoas que vivem nesses países. Quer dizer com isto que o que se aprendeu foi muito pouco. E como se aprendeu muito pouco, às vezes um grande conflito faz com que as pessoas aprendam um pouco mais. É pena ser assim, porque pela parte destruitiva as pessoas acabam por ser chamadas mais à atenção. Há muita gente que neste momento não está nada preocupada com esta guerra porque não lhes diz respeito, não lhes está a tocar à porta, não é no país deles e acabou-se, ponto final.
Essas pessoas são muito egoístas, são pessoas que realmente ainda não atingiram um patamar a nível mental de evolução que lhes permita pensar, pelo menos ter este pensamento, que nós temos todos um princípio, um meio e um fim, e que vale a pena viver, mas viver mesmo de verdade, e não vale a pena viver só. As pessoas muitas vezes acabam por ficar abandonadas por não saberem compartilhar, não saberem meter-se no lugar do outro, não saberem e nem quererem, não estarem preocupadas e não saberem amar, sobretudo. E esta guerra poderá trazer aqui uma grande mudança no mundo, mas uma grande destruição também, porque os ódios estão muito acelerados. As pessoas odeiam, têm um ódio enorme. E as pessoas espalham esse ódio entre si, na sua comunidade. E a força do ódio tem um poder tão grande, destrutivo, que acaba por fazer com que as pessoas desapareçam sobre a face da Terra. Evidentemente, quem mais ódio tiver, mais consegue ganhar no meio destas coisas todas. Não é que tenho algum receio, pessoalmente não tenho, porque acho e tenho a certeza que esta guerra vai ser uma guerra controlada, bem controlada. Preocupa-me mais a pandemia. Toda a gente pensa que já tem o problema resolvido e ele nem de longe nem de perto está resolvido. Ainda muitas coisas vão ainda muitas coisas vão acontecer por causa da pandemia. Esta guerra não, esta guerra vai ser algo que é controlado, algo que vai ser vigiado constantemente, algo que vai ser trabalhada constantemente. Não deixará de provocar tanta dor e tanto sofrimento, evidentemente. Consideramos que é uma guerra localizada e mesmo que saia dali vai ser controlada também, não vai só fazer grandes estragos e vai provocar ao mundo uma certa mudança que o mundo terá que fazer rapidamente para conseguirmos ficar cá todos, o tempo que for necessário, evidentemente, não viemos para ficar. Mas aqui nós vamos ver pessoas que eram fingidas e hipócritas e que diziam que lutavam pela paz. Vamos vê-las, elas a tomar os seus partidos, a não serem isentas de nada e a não respeitarem os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, os direitos das crianças, a carta que muitos países assinaram e que mesmo esses países que assinaram não respeitam e não têm respeitado. Claro que para haver uma grande mudança poderá ser necessário haver também uma grande guerra, uma guerra de armas, não uma guerra biológica, uma guerra como esta da pandemia, não é uma guerra que leva as pessoas a ficarem calmas, a ficarem doces, não é uma guerra que leva as pessoas de alguma forma esta guerra biológica mostra o pior de cada um na sua relação do dia a dia com o outro e com os outros. Esta guerra de armas já é uma guerra diferente, é uma guerra económica, é uma guerra sobre a conquista do poder, a conquista de quem é a potência maior do mundo. Essa potência maior do mundo pode ser a potência mais ignorante, por exemplo. Eu não acho os americanos muito inteligentes e não acho os americanos inteligentes e não acho os americanos muito letrados. Eles são focalizados em determinadas coisas. Num país onde é livre haver uma arma e num país onde uma raça é constantemente oprimida, uma raça que só foi considerada humana em 1962 por esse país, não é um país que nos inspire qualquer tipo de confiança, até porque é um país que muitas vezes se mete em assuntos que não lhe diz respeito, como
por exemplo, nunca me esqueço, eles tiveram a guerra com o Japão e depois quiseram se vir meter na guerra europeia, e para se meterem na guerra europeia fingiram que os alemães tinham atingido um barco deles e foi assim que eles conseguiram entrar na guerra europeia. São um país de armas, fundamentalmente a economia está muito assente nas armas, portanto necessitam de guerras para que haja armas, para que eles possam vender armas, tanto que foi nos tempos de guerra que eles sempre cresceram mais economicamente, que eles sempre conseguiram uma melhor qualidade de vida, no sentido de qualidade material. Portanto, é um país que não me inspira confiança nenhuma, é a América. A China não me inspira, então essa não me inspira confiança alguma, nem merece o meu crédito em parte alguma. Tenho pena dos chineses de alguma parte, mas nós também temos que ver que os povos que vivem nesses países também têm que ser pessoas que têm que querer uma certa evolução e nota-se que essas pessoas são manipuladas de tal forma e são enclausuradas que elas também não fazem nada para uma libertação e para dizerem que não. Para eles, tanto se faz como se fez, só quando sentem na pele as coisas é que eles, os americanos, é que eles choram, gritam, reclamam, mas tem que ser mesmo da raça deles, não é? Porque se for assim de outra raça, eles não têm grande respeito. São pessoas extremamente desumanas, não têm grande capacidade de humanismo e são pessoas que até os seus estudos universitários não são dos melhores, são a nível científico, da ciência só, mas de resto, nada, armamento, ciência, informática, portanto, tecnologia, são, mas, por exemplo, nos direitos humanos, para serem pessoas humanas, geralmente são mais os dos outros países que vivem lá há muito tempo, que são mais, têm mais esse humanismo. Falando da China, pobre China, é governada pelas pessoas que são comunistas e o povo chinês é um povo que sofre muito. Ninguém calcula, fora de Pequim e fora do Haitam, daquelas cidades mais populosas, sofre-se muito, muito mesmo. Até passam fome e também são mortos. Portanto, estão em paralelo com a Rússia de uma outra forma, mas estão em paralelo com a Rússia. Ora, esses dois países se juntam contra o resto do mundo, está tudo estragado. E se não venha cá ninguém, isso fica tudo estragado. Fica tudo muito mal. Poderá ser uma mais-valia para esses povos evoluir, mas claro, também haverá muitas consequências para nós próprios. Consequências para a nossa nação. Agora que somos cidadãos europeus, para a Europa, consequências até bastante desagradáveis, mas, infelizmente, as pessoas têm que fazer uma mudança. E quando as pessoas não fazem a mudança e ficam muito tempo paradas no tempo e no espaço e na vida, quando elas ficam sempre muito tempo paradas, tem que haver qualquer coisa que tem que acontecer. Tem acontecido muitas coisas a nível ambiental, assim naturais, a Terra tem reclamado que está a ser maltratada. Tem havido assim um sofrimento constante que é pior do que a morte. Esse sofrimento porque, por exemplo, eu pôr uma pessoa prisioneira é muito pior do que a matar logo. Se a matar logo, o sofrimento é instantâneo, é aquele sofrimento, mata-se, a pessoa vai. Quando eu a mantenho prisioneira e a mantenho em castigo constante, isso é uma morte anunciada e é uma morte muito mais dolorosa, é mais sentida. Por isso é que não tem justificação, às vezes, determinadas forças políticas pedirem a pena de morte para Portugal, ou pedirem a prisão perpétua, ou pedirem mais anos de prisão,
Porque nós temos os anos de prisão suficientes desde que se cumpram os anos de prisão. Por exemplo, uma das coisas que eu concordaria, não é? Minha opinião pessoal, era que, por exemplo, que se cumprissem as penas mesmo. Que não houvesse, por exemplo, depois de cumprir 3 terços de pena, ou depois de cumprir meia pena, já pode sair em liberdade, com pena suspensa, cá para fora. Eu acho que não, que deveria-se cumprir a pena que é dada pelo juiz na íntegra. Isso concordo. Agora, de resto, qualquer alteração já não é bem-vinda e não é bem vista. Também é verdade que os povos todos têm problemas. E é verdade que tem que haver prisões. E é verdade que, muitas vezes, esses problemas são causados pela sociedade, pela inveja, pelo ciúme, pela incompreensão, pela intolerância, pela não aceitação de determinados factores sociais que emergiram ao longo do tempo. E então, pela cultura que é desenvolvida nesses países e que muitas vezes leva a comportamentos loucos, de loucura mesmo, extrema, e a comportamentos, por exemplo, a desvalorização da vida. Uma pessoa que mata outra pessoa, geralmente é uma pessoa que não valoriza a vida. Não estou a falar naquelas mortes que aparecem que é quase por impulso, por loucura, isso assim. Não estou a falar. Estou a falar nas mortes que as pessoas matam mesmo as outras pessoas por maldade. Existem muitas pessoas assim. Eles não têm o sentido da vida. Não sabem o que é o sentido da vida. Como estes, agora, nesta guerra, eles não estão a ver o sentido da vida, nem estão a ver de forma alguma que todos os povos não têm culpa de ter nascido, ninguém, e que todos os povos devem viver. Mas podemos fazer, não é? As pessoas com poder, é tentar que a sociedade se desequilibre ou entre em conflito. Mas não é através do castigo, tem que ser através do esclarecimento, porque só posso exigir a uma pessoa alguma coisa quando essa pessoa tem um determinado nível de conhecimento, por exemplo. Quando uma pessoa numa sociedade é uma pessoa de bom nome, respeitável, uma pessoa com responsabilidades, comete violência doméstica ou mata uma pessoa ou rouba um país, evidentemente que aí não há grande tipo de compreensão que possamos ter, porque são pessoas conscientes, pessoas com uma certa sabedoria, com um certo conhecimento, fazem-no apenas por raiva, fazem apenas por ódio e fazem apenas pela forma de descarregarem a sua ira, o seu descontentamento, aquilo que foram ao longo do tempo acumulando, e um dia aquilo desplotar, e acabam por fazer essas coisas. Há pessoas que fazem isso mesmo com uma certa maldade. Ora, nós, nessas pessoas, não podemos ter um nível de compreensão de uma pessoa que foi educada, que foi socialmente renegada todo o tempo e que escolhe seguir uma via que é a única via que tem também para seguir, aqui a via dos gangsters, da droga, do roubo, do assassino, dos jogos, todas essas coisas, não é? Uma vez que a sociedade foi permissiva porque não quis resolver o problema de raiz, só resolve o problema quando ele aparece. Nós, muitas vezes, temos de ter em consideração os fatores externos e os fatores que existem quando as crianças nascem. Temos que saber dar os melhores exemplos, não é os exemplos mais facilitados, porque senão criamos adultos parvos, dar-lhe os melhores exemplos, fazê-los compreender a fraternidade, fazê-los compreender as ligações de uns e de outros, fazê-los compreender que a vida é de todos, não é só de um,
e que um não pode dispor da vida como quer e lhe apetece, prejudicando os outros, e nós socialmente ainda somos pessoas, por todos os países um pouco, que somos um pouco assim, pessoas desequilibradas e que não queremos saber nada disso, queremos saber é de nós próprios, daquilo que vamos atingir, e não importa se passamos à frente ou não de alguém. Todos nós temos na nossa raiz isso mesmo. Mas nós também sabemos que, tendo isso na nossa raiz, que devemos ser nós próprios a trabalhar a nossa raiz para que isso não tenha um reflexo negativo num curto espaço de tempo ou num longo espaço de tempo. Muitas vezes nós não fazemos isso e depois, às vezes, nós arranjamos problemas gravíssimos e arranjamos problemas desnecessariamente. E a nossa vida passa a ser um conflito. Mas isto desde as relações amorosas até às relações familiares, até às relações sociais, isto acontece. Há de haver uma altura que isso já não tem jeito para acontecer aqui, nesta Terra, neste planeta que habitamos. E para haver essa altura, ou as pessoas mudam, ou as pessoas deixam de nascer neste planeta e nascem noutros lugares, porque existem outros lugares que até a nível de evolução são inferiores à Terra e vão para lá. Por isso é que não é necessário tirarmos daqui muita gente, porque não é necessário arranjarmos tantas gemas para as pessoas saírem daqui e despovoarmos isto um pouco mais para sermos menos, porque estamos a sobrecarregar a Terra. A própria natureza encarrega-se de fazer isso, a própria espiritualidade tem o seu plano próprio e muito delineado para que isso aconteça. Portanto, não cabe ao homem tomar qualquer tipo de atitude de despovoação do próprio planeta. Cabe às forças universais, cabe a todas as energias, cabe às energias que estão mais perto de nós, cabe ao próprio planeta Terra manifestar-se e mostrar. Então aí ele manifesta-se através de grandes tremores de terra, de tsunamis, grandes fogos naturais, não é? Aqueles provocados pelo homem, grandes catástrofes naturais que o homem não consegue controlar. Portanto, grandes catástrofes mesmo. A Terra tem o dom de fazer essas coisas. Portanto, logo nenhum homem sobre a Terra poderá determinar, então, que, por exemplo, vai criar um bicharoco e vai lançá-lo no mundo para que esse bicharoco leve, sei lá, 1 bilhão ou 2 bilhões de pessoas daqui para fora. Que é o que vai acontecer daqui a uns 10 anos, durante 10 anos, desde que começou a pandemia. A pandemia ainda nem sequer está no seu auge, porque o auge da pandemia é consequência das atitudes que as pessoas tiveram na própria pandemia e que os governos tiveram na própria pandemia. Isso é que vai ser a pandemia a sério. E, portanto, prevê-se que daqui a 10, máximo 15 anos, muitas pessoas estejam a morrer de doenças provocadas por este período de tempo de fim de 2019, princípio de 2020, 21, 22, porque ainda não temos o problema resolvido e nem sanado. Agora, se vem esta guerra por um meio, claro que isto é uma bomba, assim, uma bomba relógio, não é? Uma bomba que explodiu e que torna a explodir e que torna a explodir. É preocupante, por um lado, todas estas coisas. Por outra, visto noutra perspectiva, é algo que o homem mereça que aconteça para perceber que há 70 anos atrás, durante 5 anos, 39, 44, foi a Segunda Grande Guerra Mundial, o homem fez tantas coisas despropositadas e assassinou tanta gente friamente, futilmente, não é? E passaram 70 anos, ao fim de 70 anos, chegamos à conclusão que
E eles aprenderam muito pouco. Por isso é que estamos outra vez com uma guerra. E por isso é que estamos sujeitos amanhã, ou para a semana, ou para o mês que vem, acordarmos e dizer que mesmo que temos uma guerra mundial exposta. Evidentemente, se isto for para a frente e for permitido ir para a frente, espero que não. Mas aqui eu nem sequer me pronuncio. Se isto for para a frente, evidentemente que isto vai ser horroroso, porque assim, não são armas leves que vão ser usadas, são as armas piores que têm, e nós sabemos que há países que têm armas, têm um poder bélico fora do comum, extraordinário, e portanto que não custa nada destruir uma grande parte da população humana, assim num ápice de tempo e espaço, num ápice mesmo. Meu conselho é que vocês possam, de alguma forma, pensar seriamente nos acontecimentos atuais, adaptarem-se aos acontecimentos atuais, não cultivarem a rudeza, a ignorância, não cultivarem o ódio, não cultivar a maledicência e não dar importância a quem não tem. Quanto mais nós falarmos na Rússia, na China, nós estamos a fortalecê-los. Nós temos que, antes de todo este conhecimento e a internet vir, nós não falávamos muito dessas pessoas, nem sabia o que se passava lá. E nós temos que voltar um pouco a esse tempo que não sabíamos. Passava-se lá coisas, eram lá com eles, mas eles não tinham a força internacional que têm agora. Porque cada vez que os americanos ficarem contra eles, os árabes ficam contra os americanos. Por outro lado, a China, a Ásia, fica contra os americanos. E por outro lado, nós ficamos a favor dos americanos, mas ficamos contra os chineses e os russos. O que é que acontece? Acontece que há aqui um aumento de ódio generalizado universal dentro do nosso planeta. Ora, isso que vai acontecer, nós vamos alimentar o ódio que essas pessoas já têm. Portanto, a melhor forma de resolver esta problemática da guerra é as pessoas não falarem, as televisões passarem o menos informação possível e os governos que têm boa vontade saberem atuar de forma a que resulte. Mas nós não podemos estar aqui a dizer mal de ninguém e a dizer que o Putin é isto, que o Putin é aquilo, morto ao Putin, morto a isto, morto a aquilo, porque nós aí só estamos a fortalecer as pessoas. É quando nós temos uma zanga com alguém e estamos sempre a falar nessa zanga e essa pessoa nos incomoda, nós estamos a fortalecer a própria pessoa. Por isso é que o perdão se chama primeiro perdoar a nós próprios. Se nós tivermos a capacidade de nos perdoarmos a nós próprios, temos a capacidade de nos libertarmos da maior parte dos problemas que temos. Enquanto não soubermos nos perdoar a nós próprios e pensarmos que temos que perdoar aos outros primeiro e que os outros nos têm que pedir perdão, nós estamos a alimentar a energia negativa, a alimentar a ação negativa e a alimentar uma bomba que um dia acaba por arrebentar. Então, se dermos muita importância aos chineses e aos russos e àqueles países que as pessoas são mesmo más, mesmo aos americanos, se dermos muita importância, nós estamos a alimentá-los. Eles estão a ter cada vez mais força. Eles vão atingir os seus objetivos, que é a destruição da humanidade. E nós não podemos nos permitir isso. Então o melhor que temos a fazer é fazer o contrário, orarmos por eles. Por mais que nos custe, que não tem que custar, temos que fazer de coração, oramos por eles, e ao orarmos por eles, nós não estamos a deixar que eles cultivem o pior que há neles. Estamos, pelo contrário, a envolvê-los numa energia de amor, de paz, e eles obrigatoriamente não encontram energia para perseguir o seu caminho. É como acontece connosco, quando às vezes nos zangamos com alguém, não é? De tanta preocupação, esquecemos que temos a nossa vida para viver. Vivemos em função, ou quando algo nos aconteceu na nossa vida e nós vivemos ali apegados àquele algo, nós não andamos para a frente.
porque a parte pior de nós. E ficamos muito deprimidos, ficamos doentes, aparecem doenças no nosso corpo. Portanto, a parte de nós negativa está muito ativa e nós temos que desativá-la. E com o mundo isto acontece. Acontece como acontece com cada um de nós. Por isso é que é bom nós também fazermos a oração por nós próprios. Quando iniciamos uma oração, devemos iniciar por nós, para encontrarmos o nosso equilíbrio, e depois por todos aqueles que nos rodeiam, para eles encontrarem o seu próprio equilíbrio. Estou aqui com vocês hoje, não era para estar, mas estou aqui com vocês hoje para vocês não ficarem assim tão sozinhos e muito preocupados com este movimento que se gerou, que é a guerra, porque não nos vamos preocupar muito, porque isto é uma guerra controlada, é uma guerra em que a espiritualidade, felizmente, pode atuar a qualquer momento. É diferente da guerra biológica que temos passado estes 2, 3 anos, que a espiritualidade não pode, mas não pode mesmo, atuar da mesma forma que pode atuar nesta guerra. Portanto, eu chamei esta guerra uma guerra controlada. Não está fora do controle da força espiritual, da força gravitacional e da força energética dos mundos em si. E, portanto, não é grande motivo da nossa preocupação, é motivo de nós olharmos, observarmos e pensarmos o que é que queremos para a nossa vida. Queremos viver a vida ou queremos sobreviver? Queremos ser pessoas livres ou queremos ser pessoas prisioneiras? Nós é que temos que fazer a escolha, nós é que temos que chegar lá, nós é que temos que nos encontrar com essa escolha e com essa situação nossa, psicológica, mental, para podermos resolver o assunto. Por isso, então, a partir de hoje, as vossas orações também não é... por exemplo, apareceu-me agora aqui que morreu 137 ucranianos já, até agora. Poderiam ter morrido mais, que na Rússia morreram mais por causa disto. Aqueles que se puseram contra o regime morreram. Então, nós temos que se preocupar com esta pandemia. Temos que se preocupar com as consequências da pandemia. E deixem lá os homens estar a brincar com os seus brinquedos bélicos, que eles não irão muito longe, porque não lhes vai ser permitido ir muito longe, embora o mundo não esteja livre de fatores naturais que ano a ano vão aumentando. E isso aí, o homem terá que fazer a sua escolha se quer viver constantemente, por exemplo, aquelas cheias que houve no Brasil, que deixou muita gente sem casa, que morreram algumas pessoas ainda por cima, noutros lugares, outras tempestades enormes que deixaram também pessoas com uma certa dificuldade. Isso para mim é mais preocupante. A ver se vocês percebem aqui este conflito. Isso para mim é mais preocupante. Começarem a acontecer também aqui em Portugal aqueles ventos fortes que levam tudo pelos ares. Isso é preocupante. Como não acontece na América, não é? E que eles nunca vão aprendendo nada. Aprendem muito pouco, muito devagar, é muito lento. Se for a tecnologia, se for as armas, o desenvolvimento das armas, o desenvolvimento da destruição, eles aprendem rapidamente. Eles são pessoas que não sabem muito de história, não sabem muito de geografia. Nós, por exemplo, na primária damos muito mais... Nós, no nosso tempo, temos muito mais matéria do que eles alguma vez deram sobre a história do mundo, a história dos países, a geografia. Sabemos onde ficam os países. Quando não sabemos, vamos logo ao mapa e não tentamos ver, porque às vezes podemos não saber muito bem, mas vamos lá ver. E os americanos não são muito assim. Mesmo nas matemáticas, eles são mais focalizados na matemática, nas químicas, nas ciências exatas, mas principalmente para aquilo que lhes interessa
Quando aparece um problema e eles têm que resolver, eles então são ali focalizados. Portanto, entre o diabo dos americanos, o fogo do inferno dos russos e a prisão psicológica dos chineses, venha ao diabo e escolha e leva uma delas. Venha ao diabo, escolha e leva as três. Não falando daqueles países da América do Sul que vivem em ditaduras e fascismo, não falando, por exemplo, na África e nas Arábias também, onde as pessoas vivem uma manipulação horrorosa, não conseguem ser felizes, são pessoas tristes. Nós nem podemos nos dar assim por tão tristes, às vezes não é entendível o tipo de sofrimento que nós temos, porque se olharmos para esses países mais pequenos ou maiores, mas que têm ditadores e que têm pessoas, como o caso da África, das Ásias, da América do Sul, e como o caso então da própria Rússia, vocês nem vos passa pela cabeça o que essas pessoas sofrem. E não é só meia dúzia de pessoas, não é? É centenas de milhares e milhões de pessoas que sofrem horrores. Também não é por acaso que eles nascem lá. Há sempre uma razão para alguma coisa. Portanto, há que acalmar. A guerra está aí à porta, mas é uma guerra controlada. Numa guerra controlada, vai haver mais os galos a galarem-se uns aos outros, a picarem-se uns aos outros, como há aqueles jogos dos galos, para ver qual é o mais forte e ganha, do que haver aquela destruição maciça, como a destruição que foi feita nestes últimos 2 anos e outras se estão a preparar pelo próprio homem, através da pandemia em que vivemos. Portanto, entre a pandemia e uma guerra mundial neste momento, a pandemia será sempre, e foi sempre, e será sempre durante anos, porque isto vai perseguir durante anos, não é o vírus em si, a consequência das vacinas, a consequência do vírus, a consequência do aparecimento de doenças adormecidas, e isso vai levar muita gente embora. Isso vai mesmo levar muita gente embora. Portanto, isso é mais preocupante neste momento. Essa situação é muito mais preocupante que todas as outras situações que se estão a passar. Embora seja desagradável. Seja desagradável e seja, de alguma forma, preocupante no facto das pessoas que estão a viver o conflito lá dentro. Porque nós temos que pensar que haverá uma altura, se isto continuar, que os ucranianos não vão ser poupados a nada. Vão ser fuzilados e acabou-se. Não vamos estar com histórias, não é? Claro, é a minha convicção, uma vez que é controlado, que poderemos nem chegar aí, poderemos só chegar a monumentos, cidades desertas, destruídas, e as pessoas, pelos pingos da chuva, conseguem se safar. Mas quando acabar a guerra, elas conseguem se endireitar. Aqui, quando acabar a pandemia, nós ainda vamos sofrer de pandemia, portanto, das consequências da pandemia, durante 10 a 15 anos. E aí é que nós vamos ter consciência do grande mal que a Terra passou. Só aí é que vamos ter consciência. Alguns de nós não chegaremos lá, muitos não chegarão lá. Muitos não chegarão lá, não é? Porque com o passar dos anos as coisas vão acontecendo, vão aparecendo e as desgraças vão se dando, isso é inevitável. E aí sim, aí a mão do homem foi assassina, foi maldosa e foi realmente, a mente do homem foi perversa. Isto é como um filme que passa. Agora, nesta da guerra, é preocupante pela questão económica, porque nós não ganhamos muito, não é? Pela questão económica, e é preocupante pela qualidade, enquanto a guerra permanecer, que vai deixar de existir entre os países e entre os povos a poderem se movimentar livremente. Isso é preocupante. E é preocupante aqueles que são as próprias vítimas
do conflito. Eu não gostaria de estar lá. Imagina que eu hoje era ucraniano, eu acho que eu não gostaria mesmo de estar lá. Mas também nós temos pessoas bondosas e países bondosos que eles podem ir saindo sorrateiramente da Ucrânia e ir para outros países e até terem um certo tratamento. Olha, aí sou mais apologista de um tratamento digno, não é? De que aqueles que tentam fugir lá dos árabes e desses países, pronto, para outros países só para terem uma vida melhor em prol, então, daquilo que eles dizem de serem maltratados, quando são aqueles que são mais maltratados são aqueles que ficam lá e que sofrem horrores, e aqueles que têm algum dinheiro são aqueles que vêm e querem ser recebidos amistosamente pelos outros, mas não querem abdicar de nada, querem impor a sua cultura, querem impor a sua forma de vida e amanhã ou outro dia, daqui a 20 anos, nós estamos dominados pelo Alá. Vamos todos começar a rezar 5 vezes por dia, pomos de joelhos, pomos a cabeça no chão e fazemos então as nossas orações. O que é uma tristeza, porque nada melhor do que a gente orar, mas livremente, sem ser com essas coisas todas. Nenhuma religião, nem nenhuma religião, nem nenhuma doutrina, nem nenhuma atividade política pode obrigar e deve obrigar as pessoas a fazer seja lá o que for. Devem contribuir para o bem-estar, para a paz e para a harmonia de todas as pessoas que habitam este planeta Terra. Portanto, a nossa oração hoje é pensarmos seriamente o que é que queremos enquanto andamos cá na vida e começarmos a fazer as nossas transformações e as nossas mudanças de modo a que possamos ter, de alguma forma, uma vida mais equilibrada e que possamos ter o gosto de viver. Isso é muito importante. Não é viver por viver, mas o gosto de vivermos. Isso é a coisa mais importante e impõe-se, porque já sabemos que existem homens loucos e esses homens loucos muitas vezes cometem atos que não são os melhores atos e que, na verdade, assim a Terra sofre e sofre horrores. Bem, eu vou ficar por aqui e se julgares quanto a esta jornada de oração como jornada de oração, e se julgares que vou fazer a oração, não vou. Hoje não vou. Eu volto amanhã, vou ver como está a guerra, vou ver o que se pretende, depois eu logo vos conto amanhã. Então amanhã fazemos a oração, porque amanhã tem de se fazer a oração. Hoje não tinha de se fazer a oração. Por algum motivo, porque começou a guerra. Então eu desejo uma boa noite a todos. Evidentemente que não cumpri o que estava determinado, que era hoje não fazer a jornada de oração, fila por consciência e por pedido de algumas pessoas que estar um pouco convosco, acalmar-vos, tranquilizar-vos e dizer que a guerra que rebenta hoje é uma guerra controlada, não vai fugir muito a umas normas que estão implantadas universais e que são universais, não vai fugir muito, por isso não vos preocupais, continuai a preocupar-vos com a guerra que temos, que é a pandemia, que é uma guerra biológica. Essa é que temos que se preocupar seriamente. Com a outra, então nós temos que orar todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, por esses homens como o Putin, como o Guidin, como o Macron, como aquele que governa, como o inglês, governar principalmente aqueles países que fazem parte do G7 e do 20. Principalmente orar por esses homens, porque está em questão agora a atitude, a ação, a compreensão desses homens. Nunca ficar mal com eles, não dizer mal deles, porque tudo o que fizermos negativo
vai acrescentar força neles, e nós não pretendemos isso, pretendemos que eles percam um pouco a força. Vai acrescentar força neles, então há que fazer a oração por eles. Fazendo a oração, nem a nossa mente manda tantos pensamentos negativos para o espaço, logo eles não se podem alimentar deles, ok? Que seja concedido a cada um de vocês o que for devido. Que seja concedido a cada um de vocês o que for devido, e que seja concedido a cada um de vocês o que for devido. Foi um prazer estar convosco. Amor e gratidão para todos, e amanhã nós voltamos, ok? Beijinhos e abraços, e preocupem-se com aquilo que se tem que preocupar. Não se preocupem com o que não se tem que preocupar. Já vos disse que este conflito armado é controlado. Já vos disse que daqui pode nascer realmente uma guerra que vai ser controlada, mas há uma coisa que não está controlada e que nós temos que controlar ela de qualquer forma, que é a nossa guerra biológica, a pandemia, o vírus, que tem afetado tantas pessoas, que tem levado tantas pessoas deste planeta para fora, e esse é mesmo da responsabilidade do homem. Enquanto esta guerra tem um controle sobre-humano, vamos assim, para vocês entenderem melhor. Então, aí haverá uma condução diferente à condução que nos podem dar na pandemia. Pensem nisso, ok? Até amanhã, foi um gosto estar convosco. Amor e gratidão para todos.